Já temos mais de 100 participantes e então eu gostaria de, começando essa nossa reunião, cumprimentar a todos vocês que comparecem aqui conosco para esse encontro com a professora Débora Vaz. Vocês já devem conhecer a Débora pelos trabalhos que ela tem realizado. Nós utilizamos aí o material didático que ela elaborou e temos contado também com a sua colaboração como assessora pedagógica aqui da nossa escola. A Débora tem estado conosco desde 2012, já são 8 anos, e já é uma professora honorária aqui da nossa escola. Falta só lhe entregar o certificado. E ela vem conversar conosco hoje sobre o tema da alfabetização. E essa alfabetização em tempos de pandemia e de distanciamento social é um tema que tem preocupado a todos nós. E então essa apresentação será muito bem-vinda. Eu particularmente tenho um especial interesse no assunto, porque o meu neto mais velho, Rodrigo, ele está este ano cursando o primeiro ano. E eu tenho acompanhado o trabalho dele, que com a sua professora, ele fez um progresso muito grande do começo do ano até agora, mesmo pela distância. E, então, eu cumprimento as professoras e Débora, né, pelo trabalho, e apresento também aqui o professor Rui, que está conosco, e a professora Ana Carolina Gazana, que estará coordenando a nossa reunião de hoje aqui. Então, muito obrigado a todos e principalmente a todos os ouvintes. Já temos 125 participantes aqui. Seja bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Também gostaria de agradecer a presença de vocês a essa conversa com a professora Débora. A professora Débora, como o seu Gunnar disse, é a nossa consultora de português, autora dos livros de português que nós usamos aqui, e também é diretora lá do Colégio Santa Cruz de São Paulo, um colégio muito tradicional, então ela também tem acompanhado essa crise do ponto de vista de gestão. Eu dou boas-vindas às famílias que não são do colégio também, aos profissionais da cidade aqui presentes e às pessoas que não estão acostumadas com o Zoom. Existe uma opção do bate-papo, onde vocês poderão enviar perguntas para a Débora. Então, nós vamos, ao longo dessa reunião, responder perguntas aqui dos presentes. Então, aos pais que já estão acostumados aqui do colégio, nos mesmos moldes das nossas reuniões de pais. As famílias que nos visitam pela primeira vez, usem a ferramenta do bate-papo para enviar as perguntas. E quem vai conduzir a reunião, como o seu Gunnar falou, é a professora Carol, nossa coordenadora do Fundamental 1, que também é especialista em alfabetização. A Carol fez mestrado aqui na Unesp com a professora Micotti, que é uma das maiores pesquisadoras em alfabetização do Brasil. E acho que vai ser muito bom para todos nós ouvir esse bate-papo entre a Débora e a Carol. Inicialmente, a professora Débora vai fazer algumas considerações iniciais e aí, na sequência, então, a Carol assume para esse bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Débora, seja muito bem-vinda, como sempre. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer que, mais do que professora honorária, eu já me considero amiga e muito próxima da escola e dos professores, das questões que têm sido presentes nas nossas últimas conversas. Eu vou fazer, como combinamos, uma pequena fala inicial e depois eu gostaria de conversar com vocês a partir das perguntas que todos forem enviando e algumas
que a Carol vai nos ajudar aqui na mediação. Eu fiquei pensando que uma boa conversa inicial seria sobre como é que a gente estava pensando a alfabetização antes da pandemia. Antes desse momento tão inusitado e único na nossa experiência como escola e também como pais, mães e alunos, nós já vínhamos há algumas décadas entendendo que é pensando que se aprende a ler e escrever. E que o processo de alfabetização, tão conhecido por nós na nossa experiência, ele é fortemente marcado não só por um conhecimento técnico ou considerando a língua como um código que pode ser facilmente decifrado, mas que ele é um processo que tem toda a sua diferença marcada nas experiências que os usuários têm com as práticas da língua. O que é isso para a gente não cair num pedagogês? E eu gosto de contar essa história lembrando um pequeno texto do João Ubaldo, do grande escritor brasileiro, que conta sobre o seu processo de alfabetização em um livro que se chama Um Brasileiro em Berlim. E nesse livro tem um texto que se chama Memória de Livros. Ele conta nessa experiência que ele morava numa casa que havia livros em todos os cômodos, na cozinha, no banheiro, na sala, em todos os cômodos. E o pai dele, quando ele tinha 4 anos, não se conformava em ter um filho analfabeto e quis alfabetizar ou levar o João Baldo para ser alfabetizado na casa de uma professora particular. E aconteceu algo muito interessante, ele tinha uma amiga pedagoga que fez com que ele desistisse da ideia, mas quando o João Baldo tinha 6 anos, o pai não suportou mais e ele levou o filho numa professora alfabetizadora que se chamava Dona Gilete. É um nome sugestivo para uma professora alfabetizadora. E é bonito demais nessa parte do texto, porque o João Ubaldo conta que ele fez uma única aula e que quando ele saiu dessa única aula, ele já sabia ler e escrever. Quando eu li esse texto, a primeira anedota ou o primeiro humor que me tomou foi pensar que método era o da Dona Gilete, que era tão poderoso assim. Depois a gente vai entendendo na leitura do texto que o João Ubaldo dá pistas que o que fez uma diferença enorme na experiência dele com a alfabetização foram todas as experiências que ele já tinha tido com a língua. E não a língua código, como eu disse, mas a língua uso. Então ele vivia numa casa onde se lia muito, a avó dele tinha medo que ele ficasse, como o texto fala, meio avestado como o pai, que era um intelectual bastante acadêmico e clássico, e trazia leituras proibidas, não pela idade, mas por serem leituras populares que o pai recriminava. E ele vai contando as histórias que ele tinha com a língua, com a leitura, com a escrita, ouvir ler e tudo mais. Começando com essa história, eu não quero nem de longe dizer que os grandes responsáveis pela alfabetização são os pais, porque num momento como esse que vocês têm vivido, essa é uma questão bastante tensa. A escola vai e se responsabiliza há anos pelo que a gente chama de formalização. Mas eu chamo aqui a atenção para que as experiências que a gente puder oferecer de leitura, escrita, escutar ler e participar de situações de leitura e escrita, ou seja, quando os pais escrevem para inúmeras situações em casa, fazer uma lista de supermercado, organizar alguns produtos, nomear as roupas para preparar, para montar uma mala para uma viagem, na época que a gente viajava, escrever um WhatsApp, fazer uma lista, uma receita, lendo um texto marcado graficamente, todas essas experiências contam fundamentalmente na formação desse repertório importante que depois
ajuda as crianças com a formalização a entenderem melhor como é que funciona esse nosso sistema de escrita. Esse é o primeiro ponto, então. A qualidade está muito mais marcada pelas experiências das pessoas com a língua que existe nos textos, nos contos, nas histórias, para aprender, para fazer algo na regra do jogo, no WhatsApp, para se comunicar nas práticas sociais, como a gente chama, e depois, é claro que será necessário uma formalização para que as crianças entendam o que a gente chama do funcionamento da base do sistema alfabético. Esse é o primeiro ponto, para depois a gente partir para algumas perguntas. Um segundo ponto, então, importante é como é que foi com a gente. Essa dúvida ela é muito importante, porque a gente pensa, bom, eu aprendi a ler e escrever e não passei por nada dessas situações que eu estou vendo os meus filhos passarem. Qual é a diferença? Eu sou alfabetizado. É verdade, eu acredito que eu esteja aqui hoje falando com um público adulto 100% alfabetizado. A grande questão é que, ainda que a gente tenha construído um saber sobre o que eu chamei de base do sistema, muitos de nós têm uma dificuldade muito grande para transitar na língua. Então, nós somos um país com poucos leitores fluentes. Nós somos um país que gosta muito mais de conversar e falar do que de escrever. É muito importante conversar e falar, mas seria muito importante guardar uma memória histórica e cultural a partir dos textos escritos. E os desafios da escrita são muito maiores hoje do que eram na época que nós fomos alfabetizados, porque hoje os alunos são chamados a ler em diferentes suportes com desafios muito distintos do nosso tempo. Então, por isso é tão importante considerar que a alfabetização é essa experiência, não que permite só que os alunos saibam unir letras, consoantes e vogais, mas que permite que os alunos, as crianças, os jovens e os adolescentes se tornem usuários da língua. Bom, passamos para um outro ponto agora, que é a pandemia. Então, a gente vinha acreditando fortemente nisso, nós estávamos trabalhando nesse princípio há algumas décadas já, e as crianças foram para o ensino remoto. Preciso reconhecer aqui o trabalho dos pais e das mães, dos familiares, dos irmãos mais velhos, que apoiaram as crianças em fase de alfabetização, que têm apoiado, né? Nós ainda vivemos um momento de isolamento, mas a gente continua acreditando fortemente nas experiências de repertório como a base para se construírem depois as práticas de alfabetização, e que são as professoras no remoto e no retorno, depois eu vou falar um pouco sobre isso, que serão as responsáveis pela intervenção em si. É claro que nós vamos precisar dos pais para lerem as consignas, que são as indicações do que deve ser feito, para ajudarem os alunos pequenos a se organizarem para o estudo, mas a gente acredita ainda que a intervenção mais específica para a alfabetização tenha que ser feita e conduzida pelos professores. E nós vamos precisar conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, a gente começa a perguntar, mas então, quando que começa esse processo de alfabetização? Eu sou da turma de educadores que acredita que ele começa como prática desde o dia que as crianças nascem. As minhas amigas mais otimistas acham que ele começa antes, por isso tantas professoras costumam ler boas histórias para as crianças ainda na barriga. Mas quando a criança nasce, logo vem um pediatra ou uma enfermeira, coloca uma pulseirinha no braço e escreve ali um nome. Na porta do hospital tem lá o nome da criança, na lembrancinha. A criança, logo que começa a perceber o mundo, ela começa a perceber as práticas de escrita. E nesse momento, ela ainda não está fazendo perguntas sobre a base do sistema, mas ela já começa a formular perguntas sobre como funciona
essa prática que os adultos usam tanto. Prestem atenção aqui, se usam tanto, porque aí começa a se definir um pouco os processos de participação nas culturas do escrito, como a gente chama. Nesse momento, a gente não fica o tempo todo nessa aproximação primeira. Quando as crianças se aproximam, mais ou menos no G5, no G4, a entrada no primeiro ano, a gente ali acredita que comece a acontecer uma formalização mais específica daquilo que a gente chama de intervenção para alfabetizar, que é a idade que muitos dos filhos de vocês estão. Nesse momento, a gente se depara com uma diversidade enorme de ritmos, e vocês devem estar presenciando isso nas aulas síncronas. Mas isso já acontecia quando a gente levava o filho de um amigo para dormir em casa, nessa idade mais ou menos, e as crianças, o visitante lia bem, e a gente ficava ali angustiados pensando, será que meu filho não está conseguindo? Será que ele está atrasado? Está adiantado? E, na verdade, a gente sabe que nesse momento há uma diversidade enorme de ritmos, uma diversidade de hipóteses que não aponta para a diferença de inteligência. Tem sim uma diferença de ritmos, dependendo da experiência, dependendo do lugar que ele ocupa na família, dependendo um pouco das questões mais subjetivas de cada criança, mas a gente sabe que na rede privada de ensino, e essa é uma notícia triste, porque a gente tem um desafio maior na rede pública, eu posso comentar um pouco depois por quê, a gente, entre o primeiro e o segundo ano, termina essa fase mais específica de compreensão do funcionamento do sistema alfabético, que é o que a gente chamava lá atrás de estar ou não alfabetizado. Então, tem quem acredite que a alfabetização, Paulo Freire, por exemplo, acreditava que a alfabetização se dava durante toda a vida. Tem quem chame esse processo, depois da compreensão do sistema, de letramento, que é esse que vai diferenciando um tanto as nossas experiências com as culturas do escrito. E então, a gente chega numa questão bastante prática e objetiva, que é: que efeito que a pandemia vai fazer nestas práticas? E eu preciso dizer para vocês que as escolas têm exercitado, se vocês quiserem procurar no YouTube, tem um psicanalista que eu gosto bastante de ouvir, que se chama Christian Dunker, ou Dunker. E ele tem dito, em algumas aulas, lives, como a gente tem chamado ultimamente, que nós vamos viver pela primeira vez algo que de alguma forma sempre existiu, que é: nós não temos resposta para todos os fenômenos, porque nós todos estamos vivendo isso juntos pela primeira vez. Tem um alento, nós todos em Rio Claro, nós todos em São Paulo, nós todos na Itália, na China, nós todos na Rússia, o mundo todo tem vivido um processo complexo de uma experiência nova de escola, de questões sanitárias, de cidade, e nós vamos precisar construir algumas respostas. Algumas delas, o saber pedagógico vai ter que produzir, por isso a gente estuda tanto. Hoje, 8 horas da manhã, eu estava com a equipe do Kelly conversando sobre isso. Ontem à noite, com um grupo de colegas, conversando sobre isso, como é que nós vamos nos preparar para enfrentar o retorno a partir de um diagnóstico muito bem feito das experiências das crianças. Quero dizer para vocês que é possível que as crianças tenham aprendido muito mais do que a gente consegue enxergar. Eu tenho dito que os nossos olhos muitas vezes são pessimistas para as aprendizagens das crianças e que isso tem nos atrapalhado de enxergar algumas possíveis aprendizagens que têm acontecido no período remoto.
nós temos aprendido. Eu não quero nem falar sobre a situação familiar, mas vou dar alguns exemplos. Há muitos anos, eu não moro numa cidade de interior como vocês, mas há muitos anos eu não almoçava durante a semana em casa. E essa experiência de voltar a me reunir com a minha família, de ter um tempo maior no final de semana, porque a gente sai pouco de casa, de enfrentar essa experiência de viver junto, no meu caso, com 2 filhas adultas, tem sido de grande aprendizado. Mas também em relação às experiências escolares, a gente reconhece que quando os alunos voltarem, nós vamos descobrir muito do que eles aprenderam e nós vamos ter que diagnosticar e fazer boas sondagens para descobrir que reorganizações e que reorientação o nosso currículo precisará para a gente ter aí um tempo de trabalho com todas essas tarefas. Queria dizer que isso é um trabalho para 2022, mas isso é um trabalho para 2023, para 2024, não porque a gente vai ter que, durante muitos anos, trabalhar com o que deu errado, mas porque sempre foi assim, e desta vez com algumas intensificações de ausência na vida escolar presencial, a gente vai ter que ter um ouvido atento na comunidade escolar para irmos reorientando as nossas escolhas curriculares a partir do que a gente viveu no período de isolamento. Mas acho que agora eu queria ouvir as perguntas. Carol, vamos conversar? Vamos lá, Débora. Boa noite a todos. Boa noite, professora Débora. É sempre uma alegria, mesmo numa situação como a atual, mas é uma alegria podermos nos dedicar aqui a discutir um assunto que eu particularmente gosto muito, né, que é a alfabetização. E uma honra, claro, estarmos aqui, né, na presença da professora Débora, que muito tem contribuído com o nosso projeto pedagógico. Já há alguns anos, né, estamos sempre em contato com a Débora, seja informações, né, seja em trocas de experiências. Então, isso tem sido enriquecedor, né, para o nosso projeto pedagógico, que eu destaco, né, que é algo construído aí ao longo de anos, né, de muito estudo, de muita dedicação de toda a equipe e muito sólido também. Mas, professora Débora, realmente, né, ouvindo um pouco da sua fala, nós temos aí aspectos que a pandemia nos trouxe, né, nos impôs, que merecem uma reflexão especial esta noite. Então, nós temos vivido aí uma situação em que nossas famílias estão muito mais presentes, não que elas não fossem, mas estão muito mais dentro das salas de aula, né? Hoje, as famílias assistem a aula muitas vezes junto com as crianças, participam muito mais desse momento que seria, a princípio, entre a professora e a criança, né? E isso, claro, trouxe um aspecto, né? Apresentou aqui para a gente um aspecto muito positivo, de podermos dialogar mais com as famílias e muitas vezes termos essa oportunidade de explicar mais do processo para essas famílias, né? E, consequentemente, também nós temos essa questão que foi um pouco abordada sobre comparações, porque eu começo a ter mais acesso a como o outro está, né? Então, está lendo mais, está escrevendo mais, e a gente consegue hoje ter uma visão mais da classe, realmente, nessas aulas e nesses momentos. Então, isso eu não sei se eu destacaria como algo negativo, mas é uma questão muito nova também, né? Essa presença maior das famílias. Isso suscitou desde o início uma preocupação maior, né, nas famílias sobre como meu filho está, sobre os ritmos aí diferentes de aprendizagem, né? E a gente recebeu muitas vezes dúvidas aí, questionamentos sobre a questão de como se alfabetiza atualmente, né? Porque na nossa memória ficam, né, pessoal que é um pouco mais velho, fica muito aquela questão da alfabetização pelas cartilhas, pelos métodos sintéticos como o silábico, por exemplo, né?
A gente sabe, estudando um pouco da história da alfabetização, que isso sempre foi algo recorrente nas discussões, né? A questão do predomínio dos métodos, qual é o mais adequado, qual é o melhor, qual é o mais eficiente. E nessa evolução aí da história da alfabetização, nós chegamos hoje, né, a uma proposta muito diferente, que é essa proposta que traz a questão das práticas de leitura e escrita, né? Essa ponte, essa ligação que deve haver entre o ensino escolar, né, o ensino que é oferecido na escola e essas práticas de leitura e escrita, né, que nós temos na sociedade. E a escola hoje busca um processo, né, desenvolver um processo de alfabetização a partir disso. Mas isso também gera muitas dúvidas. Então, Débora, eu gostaria se você pudesse falar um pouco mais sobre essa questão da alfabetização a partir dos gêneros, né, que é algo que nós fazemos, né, é a alfabetização que nós desenvolvemos desde o início lá na educação infantil e que seria muito bacana ouvi-la falar um pouco. Eu vou ser bastante cuidadosa com o pedagogês, porque eu vou imaginar nesse momento que os pais estão me ouvindo, mas não tem jeito porque eu tenho sotaque de pedagoga. O que eu queria dizer primeiro é que eu vou explicar isso, mas eu gostaria de dizer para os pais que o saber mais específico sobre a didática da alfabetização, ele é da escola. E eu sei que vocês estão angustiados com isso, porque ele é da escola, mas está em casa. E aí eu queria fazer um breve comentário, que a gente passou alguns anos, eu mesma fiz algumas palestras, conversas, rodas de conversa e de diálogo com pais, dizendo quanto seria importante a gente dizer para os filhos que a relação da escola está no campo de responsabilidade de construção dele. Então, quantas vezes em conversas os pais me perguntavam, mas na lição de casa, como é que eu faço? E eu falava, olha, se ele precisar de ajuda só para saber o que ele tem que fazer, ou ler a consigna, como eu citei, ali o enunciado da atividade, você pode ler, mas sai de perto. Não fica ali perto não, porque a sua presença vai gerar uma ideia de... Eu lembro uma vez que a minha filha chegou em casa, então, para vocês saberem que especialistas também sofrem com esse tema, e ela me disse, mãe, nós temos lição de matemática. Quando ela falou, nós temos lição de matemática, eu pensei, estou fazendo alguma coisa errada, porque a lição é dela, não pode ser nossa, eu já fiz a minha. Mas o que será que eu estava fazendo? Que eu estava confundindo o campo da autonomia com o da ajuda. Então, a primeira dica, eu sei que está muito mais difícil, porque as crianças estão em casa, pensa se vocês estão fazendo aula junto com os filhos. É melhor sair da sala. É melhor sair. Eu sei que é difícil, ele está lá, deve ser impossível a curiosidade, mas eu queria dizer para vocês que esse espaço entre alunos e escola e filhos e famílias era um espaço que a gente estava há décadas dizendo, vamos preservar a privacidade dos dois espaços. Aquilo que os meninos fazem em casa com as suas famílias, aquilo que os alunos fazem na escola com seus professores, a gente pode conversar sobre, mas a separação desses espaços é o que dá saúde emocional para os dois, famílias e escolas, e também permite a construção autônoma de um aluno que começa a se descolar da escola, na escola da condição de filho, e de um filho em casa que não vira aluno, porque eu mesma, sabendo qual era o desafio, quando me misturava com professor, como professor e mãe, tinha muitos problemas aqui em casa. Eu quis dizer isso porque eu sabia muito sobre alfabetização, mas eu não fui a melhor alfabetizadora para as minhas filhas. Essas foram as professoras. Então, só para cuidar dos pais nisso. Eu sei que está difícil, mas acalmem. A classe dos nossos filhos e filhas
é raro terem problemas com a alfabetização. As crianças das redes públicas, quando as escolas e as famílias conseguem repertoriar bem nas práticas de língua, como nós já dissemos tanto aqui, os alunos se alfabetizam na escola pública, na escola privada, porque a experiência de contato com a língua tem nela uma potência enorme. Esse é um primeiro cuidado com os pais e com os professores. Um segundo é verdade, a gente acha que não dá para aprender a ler e escrever mais com Ivo viu a uva é de Eva. Não dá. Porque esse texto não existe. E porque a gente quer dizer para as crianças que a língua tem usos e funções desde o começo. E que é claro que a gente, de alguma forma, desloca uma questão desse texto para poder pensar sobre essa língua, mas a gente sempre ilumina esta reflexão com a língua inteira, que é o que a gente está chamando de gênero e mais ainda das práticas sociais. É uma tensão o tempo todo. Vou dar um exemplo para vocês que eu amo para explicar isso. Quando a minha filha mais nova tinha uns 3 anos na escola, ela trocava todo o seu material escolar com uma menina que se chamava Larissa. A minha filha se chama Luísa. E por que elas confundiam tanto seus materiais? Porque elas olhavam a primeira letra e a última e achavam que o nome era igual. Começava com L e terminava com A. A professora da Luísa poderia ter feito, na minha opinião, um equívoco ali, que era pôr uma fotografia do lado do nome da Luísa e pôr uma fotografia do lado do nome da Larissa e pronto. Mas ela não fez isso, ela fez uma coisa mais bacana. Ela escreveu Luísa, Larissa, chamou a classe toda e falou: temos um problema para resolver. A Luísa e a Larissa trocam muito seus materiais, porque o nome delas é diferente, mas por algum motivo elas misturam os nomes. Ela tinha 3 anos, hein? Como é que, a professora perguntou, como é que a gente pode resolver isso? E aí um aluno que se chamava João Paulo falou: Larissa, presta atenção, no meio do seu nome tem 2 super-homens. Luísa, presta atenção, no meio do seu nome tem 1 super-homem, porque Luísa minha é com S. Olha que coisa magnífica que essa professora disse para essas crianças tão pequenas. O nome do nosso método é Pensando se aprende a ler e escrever. E pensando sobre um texto que existe, que é o nome deles. Um texto, o nome é texto, é um texto que eles vão levar para a vida toda, porque eles vão usar para nomear, para identificar, eles vão encontrar esses nomes nos seus materiais, no seu RG. Então, o tempo todo, o lugar de pensar é a língua. Esse é o jeito que eu mais gosto de explicar as metodologias que a gente usa na alfabetização. Um terceiro comentário, porque a sua pergunta estava muito longa, vou ter que fazer uma resposta longa também. As crianças nascem diferentes, a gente ouve isso em propaganda de TV, chora, acha lindo, a gente diz que defende a diversidade. Nas práticas escolares, elas sempre existem, mas na alfabetização elas gritam. O que eu estou querendo dizer com isso? Elas são muito tangíveis. A gente quase que consegue pegar a diversidade. E aí, a partir da nossa própria experiência ou dos medos que a gente tem, a gente começa a ficar muito preocupado. Será que ele está atrasado? Será que ele está adiantado? Eu não quero dizer para vocês que isso não aconteça, que isso pode acontecer, é claro, mas quase sempre é só algo que está mais explícito ou menos explícito, algo que as crianças conseguiram contar mais sobre os seus saberes ou não, ou algumas pequenas questões que a gente vai regular e que ao final dessas 2 séries mais coringas da vida, entre o G5, o primeiro ano, a entrada no 2º ano, todos os alunos reconhecem o sistema alfabético e se alfabetizam nessa primeira fase, que é entender as relações
da leitura e da escrita. Depois, já no segundo ano, nós vamos ter que avançar para uma relação mais complexa, que é entender as regularidades do sistema, mas essa é uma outra história. Então, quando vocês perceberem a diversidade, calma, porque a nossa angústia, o nosso medo, as nossas dúvidas podem ser interpretadas pelas crianças de um jeito muito equivocado e elas vão ficar muito preocupadas com o que a gente pensa sobre elas. Não quero trazer mais peso sobre os pais, mas eu lembro de uma vez um aluno me falou, eu falei, você quer me perguntar alguma coisa? Ele falou, eu sou burro. Quem te falou um absurdo desse? Tinha uma relação direta com um tempo de alfabetização maior que ele estava precisando, mas ele não conseguia nem pensar sobre o sistema, porque ele só pensava no que as pessoas estavam pensando sobre ele. Então, vamos acalmar, respirar fundo. Eu garanto para vocês que são raros no meio que a gente atua, crianças e casos que a gente tenha de analfabetismo no terceiro ano. Por exemplo, as professoras daqui vão dizer, não, a não ser em função de algumas dificuldades muito localizadas e específicas que nós vamos saber enfrentar também, mas vamos ter calma agora com a diversidade, porque ela ainda é a parte mais tangível do processo, mas não conta sobre a inteligência e os aspectos mais cognitivos e intelectuais das crianças. Tá, joia, Débora. Muito obrigada pela resposta. Realmente, a pergunta era mais complexa, porque ela envolve, né, uma série aí de aspectos do processo. Nós temos também, Débora, recebido aí das nossas famílias, né, muitas dúvidas, isso até mais na educação infantil, que é onde as crianças estão nesse início de um processo mais sistematizado, né, de aprendizado aí da língua escrita, mas nós temos recebido aí algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre o que fazer quando a criança apresenta uma escrita que não é legível para o adulto ainda, né? Então a criança traz muitas vezes ali uma escrita e ainda são letras, né? E aí se a gente fosse falar de um modo mais específico, cada uma lá num estágio de desenvolvimento, silábicos, né, com valor, sem valor, então a gente tem aí essa leitura que o professor sabe interpretar, mas que assusta uma pessoa que de repente não tem estudado, né, aí esses estágios do desenvolvimento, né, essa psicogênese aí da língua, e possa se assustar e meu filho não sabe nada, meu filho não sabe escrever, o que eu faço? Ele colocou um monte de letras e diz que está escrito tal coisa, né? E isso também está muito mais presente em casa agora. Então, se você puder, né, comentar um pouco esses aspectos, também será muito bom. Essa é uma questão antiga. Essa é de antes da pandemia. O que a gente faz quando as crianças trazem XPTO, tracinhos, pseudoletras e dizem para a gente, escrevi um bilhete para você, lê para mim? Tchananã. Os professores nem sempre conseguem interpretar essas escritas porque elas são produzidas de acordo com a hipótese das crianças. Mas os professores mais formados e experientes nestas práticas de alfabetização, eles já sabem que uma boa pergunta é dizer para ele, eu sei que você escreveu do seu melhor jeito, mas o seu melhor jeito eu ainda não consigo ler, você precisa ler para mim. Ou pode ir mais rápido, vamos fazer o contrário? Lê para mim o que você escreveu. Senta ao lado, aconchega. E se ele disser, mas por que você não lê? As crianças já sabem isso. Elas estão ali num teste cognitivo que é importantíssimo. Elas sabem que você vai responder para elas, o jeito que você escreve é o seu melhor jeito, mas você ainda precisa ler para mim. Isso quando está numa relação de confiança, é tão bonito isso que eu já tive uma aluna que ficou em hipótese alfabética, ou seja, ela já estava alfabetizada, ela me escreveu um bilhete, hoje ela é uma moça casada, e ela, antes de me entregar, ela falou,
Débora, espera que eu vou ler para você, porque do jeito que eu escrevo você ainda não consegue ler. E eu olhei o texto e estava escrito em escrita alfabética, ou seja, ela já tinha entendido. E eu falei para ela, Isabela, eu consigo ler. E aí eu li e ela ficou me olhando assustada. Eu falei, Isabela, você está alfabetizada. E aí foi lindo, porque eu precisei confirmar uma hipótese, mas tinha um laço de segurança entre nós que não me permitia inventar algo para aquele texto. Então, pais, mães, não tentem adivinhar, tenham uma conversa sincera com as crianças e diga para ela, ó, você vai precisar ler para mim. Lê para mim. Aí você fala, não, lê você. Não, lê para mim. Se ele insiste muito, pode abrir o jogo porque ele sabe. O jeito que você escreve, você tem que ler, porque eu ainda não consigo compreender. Mas eu tenho certeza que você sabe o que você quis escrever. Ou seja, pode fortalecer que a hipótese dele tem valor. Para isso, a gente vai ter que combinar que o que ele escreveu não passa pela ideia de certo e errado. Passa pela ideia de dá para ler ou não dá para eu ler. É esse o critério. E aí pedir para o escritor interpretar a escrita dele é a melhor opção. Muito obrigada, Débora. Isso nos leva também a um outro questionamento, Débora, que tem aparecido de algumas famílias, né? Ainda um pouco dentro da temática daquela primeira pergunta sobre o método de alfabetização. As famílias muito preocupadas, claro, querendo ajudar as crianças, né? Querendo fazer o seu melhor nesse momento que estamos vivendo, mas que às vezes nos perguntam sobre adquirir cartilhas, e se eu comprar uma cartilha e for usando a cartilha paralelamente ao trabalho da escola, né? Isso vai causar algum tipo de confusão? Como é que eu posso conduzir esse processo? E você falou no início, né, quando você fez uma fala ali do início, sobre a questão do repertório, né? Do quão ricas podem ser as experiências, né, das famílias com as crianças, no sentido de repertoriar. Você citou o exemplo do texto do João Ubaldo, né, que, claro, tinha uma outra realidade, uma realidade até de sonho, de ideal, mas que vai nessa linha do repertório. Então, se você puder comentar um pouco essa questão, né, entre a aquisição de cartilhas e situações em que nós podemos repertoriar de uma maneira muito mais rica, né, e as implicações dessas atitudes aí para a alfabetização das crianças. Uma ótima pergunta essa, uma ótima pergunta. Gente, vamos lá. Então, tem algo que lembra que no começo da conversa eu falei, cuidado para angústia, eu não falei assim, mas foi o que eu quis dizer. E a condição do ensino remoto não transformar pais e mães, dentistas, médicos, pedagogos, secretários, comerciantes, em professores. A gente precisou e ainda precisamos muito da ajuda de vocês, mas não nesse lugar de especialista no ensino. Até porque, quando a gente compra uma cartilha, a gente traz uma perspectiva de alfabetização com ela, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que eu acho que é bem importante, há alguns anos eu fiz uma palestra numa escola, e uma mãe, depois da palestra, me procurou e me disse, eu alfabetizei os meus filhos com um método daquele médico americano que alfabetiza bebês. Vocês se lembram no Fantástico, quando apareceu, que mostrava as plaquinhas e os bebês, de fato, quase que de forma adestrada, e eu não estou falando que era chute, não. Muito rapidamente, e não é para vocês irem atrás desse método também, liam as plaquinhas e se alfabetizavam com 1 ano e meio, 2 anos. Se alfabetizavam, na minha opinião, compreendendo-se a alfabetização como código, como algo que é a relação entre o falado e o escrito, ponto.
E quando ela me perguntou isso, me deu um pavor na hora que eu falei, nossa, como é que eu respondo? Porque a pergunta dela é, eu fiz mal? E eu não queria ali entrar numa condição de juiz. Eu disse para ela, o que me preocupa não é o que você fez para alfabetizar, é o que você deixou de fazer para fazer isso. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quem faz isso, talvez não consiga tempo para ler histórias para os filhos. Quem faz isso, talvez não consiga tempo, nesse tempo de pandemia, para fazer um caderno de receitas, com receitas da família toda, pedindo para os tios de longe, para os avós mandarem a receita preferida. Quem faz isso nunca teria tempo para construir um cancioneiro das músicas da infância da família, pedir para todo mundo mandar. Falar, ó, gente, a gente descobriu que as músicas que a gente se divertiu tanto na infância, que são os jogos e brincadeiras de ciranda, estão sumindo. E eu quero aqui lembrar como é que era aquela música que a gente procurava entrar na roda, do cachorrinho, como é que a gente cantava mesmo. Quem faz isso não dedica muito tempo. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui criada numa família de protestantes históricos. E em casa a gente tinha campeonato de versículo, que é quem decorava mais versículo. Então era muito comum, até no banheiro, quando a gente fechava a porta em frente, tinha escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Depois de muitos anos, eu descobri que muitas das crianças protestantes de famílias pouco letradas aprendiam a ler muito rápido, Carol. E aí, quando foram investigar, não é porque os nossos pais nos alfabetizavam, é porque tinha muito texto escrito. A gente cantava com cartazes e aí ficava cantando de cor e de alguma forma ia percebendo que o que a gente cantava estava lá escrito. Depois eu estudei e vi que eram atividades potentes de alfabetização, mas a minha professora de escola dominical não estava me alfabetizando. Ela estava cantando comigo. Então, o que eu queria dizer para os pais? Estas práticas de uso da língua, e aí eu não estou colocando a cartilha nesse lugar. Ler para os filhos, ouvir histórias, fazer lista de supermercado, etiquetar as coisas em casa para organizar uma gaveta, uma pasta, álbuns de fotografia, escrever as legendas, falar, nossa, nós vamos acabar esquecendo onde a gente estava, com quem a gente estava, fazer, brincar com os jogos e pedir para ler a regra antes, falando, pera que eu vou checar aqui se a gente está fazendo, brincando de acordo com a regra. Produzir um tanto de coletâneas, de memórias familiares, escrever um diário da quarentena. Olha quanta coisa. Eu estou chamando essas coisas todas de práticas que revelam as culturas do escrito, práticas sociais de escrita. Então, se tem um trabalho bom para as famílias nesse momento, é perguntar como é que essas práticas estão em casa e de forma criativa, bacana, leve, lúdica, recuperar essa escrita que está em casa e vivê-la de forma cotidiana e rotineira e não pensando, vou alfabetizar o meu filho. Vou dar um último exemplo. Tem um escritor que estuda a leitura que se chama Daniel Pennac. Procurem porque ele é maravilhoso. E o Daniel Pennac diz e conta que o pai dele lia para ele maravilhosamente. E que um dia ele lembra que o pai começou a ler e fazer perguntas do tipo, quantos anões? Onde morava a princesinha? Perguntas muito chatas. E aí ele entendeu que o pai dele tinha parado de se preocupar com a leitura e tinha começado a trabalhar com perguntas escolares. Olha que tristeza. Não. Tá? Nós não vamos fazer as perguntas escolares chatas, mas os pais de jeito nenhum, nós os professores. Os pais vão ler porque é gostoso ler em família. Os pais vão cantar porque a gente está parando de cantar junto e montar um cancioneiro pode ser bacana. Os pais vão fazer cadernos de receitas porque cadernos de receitas representam uma prática milenar de herança da tradição familiar. Fazer legenda para foto, porque a gente não quer esquecer as férias maravilhosas que a gente teve.
marcar alguns documentos, gavetas, porque a gente quer ter uma casa organizada. Ou seja, sempre a prática vai chamar o uso e não o desejo de alfabetizá-los especificamente falando. Perfeito, Débora. Excelentes aí ideias, né, propostas. E sempre também retomando, né, esses momentos prazerosos que ficam, né? Ficam nas memórias, ficam para sempre, é o que a gente leva, né? Então, são assim, ideias muito interessantes. Débora, chegou uma questão aqui que eu achei interessante, porque ela é polêmica também, eu acho que ela passa muito pela concepção que se tem do que é estar alfabetizado, né? Você comentou um pouco que tem alguns teóricos aí, alguns estudiosos que preferem fazer uma diferenciação entre o que é estar alfabetizado, o que é estar letrado. Outros vão numa linha de já definir o alfabetizado também sendo aquele que é letrado, né? Que domina, tem pleno domínio ali dos usos e das práticas. Mas uma pergunta até um pouco direta, né? Quando é que você pode afirmar que a criança está alfabetizada? Essa é uma pergunta bastante direta. Isso. E os teóricos e os acadêmicos da alfabetização, não é o meu caso, vão falar a vida toda, mas eu preciso dizer. Primeiro, quando eles conseguem uma autonomia, primeira, para desvendar o texto escrito. Se a letra está no formato cursiva ou num formato que atrapalhe um pouco, não significa que eles não estejam alfabetizados, porque talvez eles tenham sido alfabetizados na letra que a gente ainda acha melhor para isso, que é a letra bastão. Vou dar uma aulinha de pedagoga, falei que eu não ia fazer isso. Por quê? Primeiro, porque ela traz poucos desafios motores e eles podem pensar mais no que eles estão escrevendo do que como. E porque, como o nosso sistema é alfabético e a gente quase sempre relaciona uma parte do falado com uma parte do escrito, é melhor que essas letras estejam isoladas, porque na letra cursiva eles não conseguem isolar isso. Mas quando as crianças se aproximam da compreensão das relações entre a pauta falada e a pauta escrita e desvendam palavras novas, não palavras que elas conheçam pela memória, a gente olha e fala, entendeu a base do sistema. Na escrita ainda vai aparecer muito problema ortográfico. Por exemplo, eles vão escrever cachorro com K e com X e com um R só. A gente quase cai para trás. Mas é porque ele está exercitando essa relação mais direta e a gente vai passar agora a fazer uma regulação mais de natureza ortográfica. Nesse momento, a gente diz a etapa mais específica da alfabetização, compreensão da base do sistema, foi não finalizada. Olha a dificuldade que eu tenho para falar isso, né? Mas terminou. E agora eles vão entrar mais em desafios de fluência discursiva, fluência leitora e poder entrar num momento que alguns chamam de letramento. Eu prefiro continuar dizendo que é uma alfabetização para o resto da vida. Débora, aproveitando o gancho da sua fala, eu gostaria até de pontuar, por exemplo, né, que na nossa equipe a gente também acaba priorizando esse ensino da cursiva, né, um pouco depois, então ele tem início no segundo ano, né, já também geralmente no segundo bimestre, esse ano a gente postergou ainda mais, com base nessas constatações que você colocou, né, que é muito mais fácil ali para a criança que está aprendendo, né, que está adquirindo ali um domínio daquele código, pensar a respeito da escrita das palavras, né, e de um modo geral ali, letra a letra, né, o que a gente chama de letra de forma, letra bastão. Então, esse tipo de letra ele é muito mais utilizado, né, porque ele favorece realmente essas reflexões sobre o sistema alfabético, né, e o fato dela aprender a cursiva depois não significa que ela está atrasada, nada disso, se ela tiver um bom domínio já desse sistema alfabético, né? Aí a cursiva também adquire um sentido maior.
E a gente preza também muito por isso no trabalho. Então, que bom ouvi-la falando essas questões. Débora, a gente tem aqui algumas falas também que chegaram e outras recorrentes que a gente tem ouvido, né? Sobre se não seria o caso de voltar a criança, segurá-la na mesma série, até legalmente falando, né? Nós não estamos dizendo que isso é possível, mas que passa pela cabeça das famílias, né? Que por melhor que sejam as práticas aí do ensino à distância, por mais esforços que a escola esteja demandando neste momento para garantir, né, a continuidade desse processo, algumas famílias relatam que tem muita dificuldade, né, que a criança às vezes não se beneficia desse modelo, não quer assistir à aula, enfim. Essa própria dificuldade de até onde a família deve ir, né? Então, para não gerar uma situação de estresse ali no ambiente familiar. Então, todas essas questões têm sido discutidas e algumas famílias acreditam até que seria o caso de refazer o ano e tal. Isso nos leva, Débora, um pouco a pensar no pós, porque um dos temas aqui da nossa conversa de hoje seria a alfabetização pós-pandemia, né? Então, como é que você vê esse pós? Como que tem sido? É claro que ninguém tem bola de cristal, e você mesma disse que a situação é nova para todo mundo, então não digo que você tenha respostas para isso, nem nós, mas eu acho que assim, como é a sua visão, né, com base em toda a sua experiência, nas vivências que você tem tido e nos grupos que você participa aí de estudo, de reflexão, como é que se enxerga esse assunto para esse pós? Até para aquietar um pouco essas famílias, né? Assim, tranquilizá-las no sentido de o caminho talvez não seja esse que está sendo pensado de repetir o ano, né? Eu acho que tomar uma decisão por refazer antes de termos hipóteses de sondagem mais robustas é achar que a reprovação é em si um ato preventivo. Eu não sei se vocês estão me entendendo. É como se fosse uma ação que a gente faça preventivamente. A reprovação, eu não sou contra a reprovação, mas eu sou a favor da reprovação quando a gente considera que há elementos que nos asseguram que refazer seja potente. Por enquanto, eu preciso garantir para vocês, nós estamos vivendo isso numa escala nunca conhecida na simultaneidade que nós estamos conhecendo, no mundo todo. Não é só um filho ou um aluno que estão vivendo isso. Isso já é dolorido quando é assim, mas nós estamos vivendo isso como sociedade. Então, a princípio, eu diria que os casos de reprovação nesta experiência tem que ser de quem não participou de jeito nenhum do que a escola propôs, ou seja, de quem não fez adesão à experiência do ensino remoto. Aí, nesse caso, eu diria, nós não temos a hipótese, mas no caso das crianças que participaram das experiências totalmente, majoritariamente, de forma satisfatória, nós vamos precisar do ano que vem, na série do ano que vem. Nós vamos precisar levantar esses cenários. Vejam que eu coloquei uma condição inicialmente, talvez algumas famílias e algumas crianças tenham desistido da escola. Aí eu, de fato, acho que nós vamos ter que conversar sobre como é que a gente faz a promoção de um ano que não foi vivido. Mas para todas as crianças que se aproximaram da experiência do ensino remoto, que se aproximaram da experiência escolar atravessada pela ferramenta digital, eu diria, vamos esperar o ano que vem. O que nós vamos fazer o ano que vem com tanto cuidado? Nós vamos levantar situações, e não uma, inúmeras situações de sondagem. Eu quero dizer aqui, mesmo antes da pandemia, muitos dos conteúdos planejados para um ano, eles não eram aprendidos naquele ano, ponto. As crianças voltavam a encontrar esses conteúdos em outro ano e em outro ano. Por isso que a gente tem um termo que a gente chama currículo em espiral.
A gente não é mais da turma que acredita que a aula dada acabou, ninguém mais volta nisso. A gente vai indo, voltando, aprofundando, ampliando, indo, voltando, aprofundando, ampliando. Nesse sentido, eu considero que, com raras exceções, a gente deveria primeiro acreditar na autoridade escolar para decidir por aprovação e reprovação. Essa é uma crença minha anterior à pandemia. Pais e mães não promovem e retêm. Quem faz isso é a autoridade escolar. Infelizmente para nós, quem decide algo importante assim é a escola. E a escola ouve a criança, ouve o jovem, o adolescente, ouve a família, os profissionais de apoio e levanta uma hipótese de retenção quando a gente considera que refazer seja potente e não fracasso. Não é porque deu errado que a gente vai repetir, é porque a gente acredita que refazer será potente. Nesse sentido, tranquilizem aí, nós precisaremos de mais tempo. Então, eu não estou dizendo que tudo vai dar certo. Olha que coisa, eu não estou de forma poliana dizendo, gente, vamos agora, respirem, vamos mentalizar pelo melhor. Não, nós vamos trabalhar pelo melhor. E nós, educadores, nos responsabilizaremos por isso, com as famílias na parceria, mas a responsabilidade é dos educadores. Então, nós vamos voltar, quando formos autorizados a voltar, cheios de interesse em descobrir os impactos da pandemia na vida dos meninos do ensino remoto. E, de novo, eu aposto que nos surpreenderemos positivamente em muitas aprendizagens. E em algumas outras teremos que nos reorganizar para isso. Tá ótimo, Débora. Também compartilhamos dessa ideia, né? Inclusive, há relatos de várias famílias que foram se surpreendendo ao longo agora desse modelo à distância, realmente com uma evolução das crianças. Então, as crianças nos surpreendem a todo momento, né? E realmente esse diagnóstico, como já anunciamos em outros momentos aqui das reuniões internas do colégio, ele já está sendo pensado, né, para que seja feito. Então, essa leitura de todas as turmas e essa adequação de uma série para outra, né, para que a gente possa lidar aí com todos os alunos provindos aí de um ano atípico, né, de um ano muito diferente em termos de escola. Então, acho que é realmente isso. Débora, tem uma questão ainda aqui que, se alguém mais tiver questões, por favor, né, fiquem à vontade. Mas tem uma questão também sobre a criança que se nega a fazer as propostas e diz que não sabe escrever e não quer, nesse momento, executar nada, né? Se é possível aí conduzir a situação de uma maneira menos estressante, né? E acho que a gente tem um link também, né, Débora, com essa questão da frustração, né, e dos desequilíbrios que a aprendizagem suscita, né, para que a gente possa aprender, a gente precisa talvez perceber que não sabe, mas se você puder falar um pouco disso. Muito difícil, vou tentar separar as crianças em 2 ou 3 grupos nesse momento. Primeiro, nós já estávamos vivendo na sociedade um tempo de querer proporcionar para as crianças sempre momentos alegres. Inúmeras vezes conversando com pais, eles falavam, o que eu quero mesmo é que o meu filho seja feliz. Eu também quero que as minhas filhas sejam felizes. Mas eu fico preocupada com uma sociedade que põe a felicidade como meta única. Porque, em alguns casos, expor as crianças a uma frustração pode ser dar a oportunidade deles aprenderem a viver muito bem um conflito.
E conflito, para os piagetianos, é uma notícia ótima, sobretudo conflito cognitivo, que é quando eu descubro que eu não sei algo, a primeira emoção não é boa, porque eu fico insegura, eu estou em dúvida, eu não sei, na infância meu recurso é chorar, ficar nervoso, não querer enfrentar, mas é o enfrentamento do conflito cognitivo que faz com que a gente aprenda e avance. Então, tem um teórico que eu gosto muito, que se chama Vygotsky, que ele fala: a boa aprendizagem precede o desenvolvimento. Ou seja, as crianças se desenvolvem quando aprendem, vem antes. Ou se desenvolvem porque aprendem. E aprender a enfrentar conflito. Então, eu vou dividir uma primeira turma, crianças que estavam muito pouco chamadas, formadas, educadas para o conflito, estão sofrendo muito. Por quê? Porque os pais estão tendo que mediar uma situação de intervenção, de formar o filho para a resistência e para a exigência, que já estava complexa antes. Por isso eu disse que eu queria falar na palestra antes, durante e depois, porque a pandemia não traz fenômenos completamente novos, ela intensifica. Mas não todos. Tem algumas crianças que vão precisar de uma conversa e de um trabalho árduo para que a família crie contornos. Eu gosto muito de uma fala do professor Yves de la Taille, que fala que as crianças de hoje, há muitos anos, acho que eu ouvi falando isso há mais de 15 anos, as crianças de hoje, ele conta a seguinte história: na nossa geração, isso não significa que antes era bom e agora é ruim, mas é só um desafio diferente que nós temos. Na nossa geração, os pais marcavam uma risca muito clara do que era, o que podia e o que não podia. E quando a gente passava para o lado de lá da risca, a gente sabia que estava, de alguma forma, transgredindo. E esta experiência nos ensinava, ou pelo que ela gerava, ou pelo que ela não gerava. O problema é que muitas crianças hoje estão sem risca, sem o risco. E aí o Yves de la Taille fala, elas não são desobedientes, elas são desorganizadas. Então, parte do fenômeno é de crianças que estão precisando de alguma ajuda para se organizarem. Parte é esse. Parte é conflito cognitivo, está doendo aprender. Ele descobriu que ele não sabe. Ele está sofrendo com isso. Acalma, diz para ele que já vai passar, conta histórias sobre a sua vida, a vida do seu marido, da sua mulher, do seu filho mais velho. Diz para ele que é assim mesmo e diz: já vai passar, bora para o estudo. Faça combinados muito claros sobre a rotina escolar. Não dá para levantar a mão quem quer agora. Então, como é que a gente vai combinar o que está na pauta de discussão e o que não está na pauta, discutir, para ajudá-lo? E, se for um bom conflito cognitivo, converse com a coordenadora, para a professora poder conversar com ele. Porque conflito cognitivo é uma tarefa mais do professor do que do pai. De novo, vocês, pais e mães aqui, devem estar pensando: meu Deus, e eu estou aqui presenciando tudo isso. Nós também queremos voltar para o presencial assim que as autoridades permitirem, porque a gente acha também que conflito cognitivo é mais na escola do que em casa. Ele também acontece em casa, e nós vamos superar tudo isso com organização, acolhimento, mas com uma forte chamada também para o que dá para a gente discutir e o que não dá para a gente discutir. Esse enfrentamento dessas questões vai trazer saúde para as relações familiares como um todo. E já essas crianças, já antes da pandemia, em alguns casos estavam precisando disso. E agora nós vamos ter que trabalhar com isso dentro de casa e depois na escola. Bom, eu queria agradecer muito aí, Débora, pela sua fala. Eu tenho certeza que agora os pais entendem muito melhor, porque nós gostamos tanto de trabalhar com você, porque você é uma referência aqui
para a gente do Colégio Kehle, e tenho certeza que você vai deixar neles o gosto de quero mais, e eles vão nos pedir que você volte aí outras vezes para conversar conosco. Então, assim, como nós já passamos aí de 1 hora da reunião, eu vou pedir para a professora Carol fazer as considerações finais, em seguida a professora Débora, por favor, suas considerações finais, e aí o seu Gunnar fará o encerramento da reunião. Débora, mais uma vez, muito obrigado pela presença, foi um enorme prazer ouvi-la. Agradeço a todos os pais presentes aqui, professores e colegas educadores da cidade. Da minha parte, muito obrigado, boa noite. Carol? Bem, Débora, eu só tenho a agradecer, né, esse bate-papo maravilhoso, esclarecedor. Eu estava aqui também como pedagoga e mãe, então a gente fica ali ouvindo tudo isso, é muito bom, né? Eu gostaria de agradecer as famílias presentes, tanto famílias da nossa comunidade escolar, quanto as famílias convidadas aí. Dizer que a nossa equipe está muito atenta a todas essas questões que a Débora levantou hoje, né? Tendo esse olhar, esse cuidado, já pensando e planejando o nosso 2021 para o recebimento dessas crianças, né? Advindas desse ano tão atípico. Então, tranquilizar a todas que, por exemplo, os nossos segundos anos, né, estarão todas as nossas séries, mas falando hoje dos nossos segundos aqui, né, dos nossos segundos anos, nossa equipe está muito ciente, já também preparada para fazer esse diagnóstico, para poder redesenhar o nosso plano de ensino, né, a partir de tudo que nós vamos levantar das nossas crianças o ano que vem, para que a gente possa seguir esse caminho, continuar trilhando aí esse processo de alfabetização de uma maneira sempre muito rica, muito contextualizada, mas também suprindo, de certa forma, o que porventura avaliarmos que não foi devidamente aí trabalhado e desenvolvido nesse período. Então eu agradeço, desejo, Débora, aí sempre muito sucesso, muita luz, né? Sempre muito bom tê-la aqui conosco, espero termos outros momentos assim. Boa noite a todos. Muito obrigada, Carol, pela companhia. Queria dizer que eu reforço a simpatia e o carinho que eu tenho pelo colégio, pelos seus educadores, pelo professor Gunnar, que sempre me recebeu com uma gentileza e com um cuidado, não tem como falar sobre isso, para além de agradecer, mas quero deixar uma tarefa para professores, alunos, pais, mães, familiares, educadores do administrativo, da secretaria, da limpeza, de todos os campos. Nós vamos precisar contar para as próximas gerações como nós vivemos isso. Como a gente viveu essa experiência? Os povos que passaram por guerra, fome, por tragédias, eles têm histórias para contar, algumas histórias boas, que quando a gente assiste filme, a gente se emociona. Eu falei já muitas vezes, chegou a nossa vez de participar de um roteiro, e a gente precisa escolher que tipo de relação que a gente vai ter com os nossos pais e mães como professores, que tipo de conversa que os pais e mães terão com a escola, que histórias e que narrativas que nós vamos contar. E eu espero que sejam histórias muito bonitas. Muito obrigada, agradeço. Muito obrigada. Da minha parte do colégio, nós agradecemos aí a presença da professora Débora e esperamos que nesses tempos de Zoom possamos tê-la muito mais vezes presente em nossa escola do que nos tempos anteriores à nossa pandemia. O que eu sempre lembro é que mães e pais aprendem junto com os filhos, e as mães de alunos de primeiro ano não são as mesmas da mesma criança quando está no terceiro ano do ensino médio. Elas evoluem bastante. E nós, felizmente, contamos com a presença aqui da nossa mestre Débora Vaz, e esperamos
tê-la muito frequentemente conosco no futuro também. Muito obrigado e obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigada a todos. Boa noite.